sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Esparro. Espero que tenham gostado muito do nosso primeiro episódio sobre o Parasite. Se não viram, podem ir ver, está na nossa lista de reprodução. E hoje vamos falar de que filme, Tiago? Nomadland. Nomadland, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme de 2021, nos Oscars de 2021, e que conta a história do quê? De uma senhora que ficou viúva e simultaneamente foi despedida da sua empresa porque uma empresa gigante faliu e decide abandonar tudo e combater o seu luto viajando pelo país de forma nómada numa carrinha. Vai conhecendo várias pessoas, apegando-se, desapegando-se, e o filme conta basicamente a história dos primeiros anos de vida nómada desta senhora. Tens mais algo a acrescentar sobre este filme, Tiago? Achas que o filme é o spam do filme é anos? São anos, sim. São anos? São anos. Para mim é uma semaninha. Estou a brincar, não é uma semana, mas para mim era tipo uns meses. São vários anos. Tu não consegues ver estações do ano a mudar, já percebi. Não, para mim no máximo é tipo um ano. Não interessa, vamos seguir. Segue. E aí... Devia tirar só aqui uma coisa. Sim. A empresa faliu, efetivamente, mas a empresa estava sediada num género de vila, cidade, que tinha sido feita de propósito Sim. para aquela indústria, que era a indústria do... Carvão, não era? Não. Carvão. Pladur. Do Pladur. Obrigado, realizadora. Obrigado ao nosso público, a ajuda do público aqui. A empresa de Pladur, que efetivamente, e o código postal daquela localidade Deixou foi de completamente Exato. descontinuado. As casas foram todas obrigadas a ser abandonadas. Fora. E a cidade basicamente virou uma cidade fantasma. Exatamente, vão à vossa vida e dizem merdas. Por sorte, foi construído ou já existia um armazém da Amazon lá perto. E nos primeiros anos de vida, a nossa Fern, que é a personagem principal que nós seguimos, Frances McDormand. Exatamente, com o Frances McDormand é quem protagoniza o filme. Exatamente. Vai trabalhar para lá e a partir daí desencadeia-se todo o filme. Yeah. E agora, sem queremos dar grandes spoilers, Tiago, uma visão geral sobre o filme e a tua avaliação. Pronto. De grosso modo, o que é que o filme fala? O filme basicamente retrata a vida dos nómadas nos Estados Unidos da América. Nómadas no sentido em que... Não os digitais, ok pessoal? Sim, yeah. Esses não, imagina. A vida retrata a vida. O filme retrata a vida dos nómadas digitais com os seus PCs, com os seus remote works. Imagina, isso era brutal. Não era. Mas, de nómadas, full on nómadas. Tipo, viveu em caravanas, carrinhas, carros, alguns. Primos, em que basicamente têm que adaptar toda a vida àquele estilo de vida, ou seja, iam passando de parque em parque para estacionar as caravanas, iam arranjar tipo biscates num sítio aqui. Trabalho, exatamente. Eram quase como os trabalhadores sazonais cá em Portugal. Exatamente. Só que em vez de estarem sempre na mesma zona, eles andam por todo o país a fazer os trabalhos sazonais. Yeah. Seja a apanha da batata, que nós vemos numa das partes, noutra parte, lá está nos armazéns da Amazon. Exatamente. Essa parte da Amazon é na altura do Natal até. Exato. Deve haver ali certamente uma crescente das encomendas e isso. E a malta deve precisar de uma mãozinha extra para mandar as encomendas para E basicamente o o que nós vemos é que, apesar de serem nómadas, há uma comunidade de nómadas, ou seja, eles estão espalhados por todo o país, mas vão se encontrando exato. e conhecem-se todos uns aos outros, porque vamos ser sinceros, é um estilo de vida que não há assim tanta gente a fazer, e os que fazem conhecem-se e criam quase como uma cultura própria e um grupo super unido que se defende. Exatamente. E lá está, nós seguimos uma dessas personagens, uma dessa pessoa que entrou nessa vida por infortúnios da vida, basicamente. Exatamente. Pronto, e é essencialmente isso. É seguir os passos dela e do que ela vai fazendo, de como é essa vida, e é dar-te um pouco a conhecer o que é que essa malta faz. Sim. E é um filme, basicamente, para mim pelo menos, sobre os temas do luto, Yeah. da saudade. Eu acho que saudade é a palavra que melhor define este Sim. filme. Uhum. Luto, saudade e quase com uma negação da realidade. Exatamente. A nossa personagem foge da vida que tinha para fugir dos seus problemas e de tudo o que deixou para trás, porque não consegue lidar com o luto. Exato. E por isso é um filme melancólico, é um filme que retrata a tristeza, lá está, e portanto é um filme pesado, um filme difícil de ser visto, que comove em várias cenas, mas que na minha opinião está muito bem realizado. A cinematografia é espetacular, as paisagens são impecáveis, muito boas. E um pormenor curioso, antes de terminarmos esta introdução sem spoilers,
sem ser as duas personagens principais do filme, ou seja, a Franny e o Dave. Fernie. Só Fern. Peço desculpa. A Fern e o David, todas as outras personagens não são atores. Não, o Dave também era nómada. Não. É? Não, o Dave não é, também é ator. É? E yeah. O Dave é ator, todos os outros são nómadas. Pensava que o Dave também era nómada. Ou seja, as personagens são todas nómadas verdadeiros que estão a contar a sua história de vida. Yeah. Isto é quase como um documentário. Exato. em filme. É parte de um documentário. É parte de um documentário Exato. do que se passa ali. Yeah. Isso torna tudo mais, para mim, muito mais interessante. Sim. Não diria melhor. Importante só mencionar aqui também que a diretora é Chloe Zhao. E foi o primeiro breakthrough, acho eu, dela no cinema. Acho que sim. Sei que ela recentemente fez um que não lhe correu assim muito bem, que foi o Eternals da Marvel. Exato, sim. Mas pronto, foi da Chloe Zhao. A nossa atriz principal é super famosa, já ganhou vários Oscars e pronto, é uma das cabeças de cartaz do cinema. O Three Billboards é ela que protagoniza também, que é incrível, é mesmo filmão de medo. Iremos falar um dia. Um dia destes, devemos lá chegar. Então, Tiago, quantos chaparros é que dás a este filme? Olha, este filme, dou uma pontuação de... Importante mencionar aqui que quando o vi a primeira vez, não gostei tanto como vi agora a segunda. Acho que agora gostei muito mais. Eu dou-lhe uma pontuação de nada mais, nada menos do que uns modestos de 0 a 5, pontuação Letterboxd, 4 chaparrinhos. Ou seja, um 8 em 10. Se quisermos esmiuçar, eu até poderia... se calhar um 4, se calhar não. 3,75. 7,5 em 10. Parece mais justo. Eu também dou o 8 em 10. 8 chaparros em 10. E acho curioso que eu, na minha primeira avaliação, tinha-lhe dado o 3,5 em 5. Ou seja, o 7 em 10. Mas quando fui ler que os atores não eram atores, mudou a minha opinião sobre o filme. Puxou para cima porque, o filme, que é um estilo de documentário, mas tem acting. Yeah. E para pessoas que nunca atuaram, está impecável. Está... Sim. Eu adorei a Linda. Vocês, quando virem a Linda, para mim... A Linda é a melhor personagem deste filme. É verdade. Que mulher incrível. Mas pronto, para não entrarmos mais em spoilers, vamos terminar agora. Quem ainda não viu, vá ver. É só 1h30. No filme é curtinho. Yeah. Divirtam-se, peguem umas pipocas e nós já voltamos. Até já. Voltámos. Espero que tenham visto o filme. Se não viram, não estou aqui a fazer nada. Eu não posso fazer estas merdas. Então vamos cortar. Não, vamos cortar. Segue. Não segue nada. Já disseste que íamos cortar, mas tem ficado bem engraçado. Então, mas podes deixar. É para cortar o pipiripipi. Vamos deixar, pronto, fica. Que se lixe. Tá, vai. Pronto, voltámos. Espero que tenham visto o filme. Se não viram, não estou aqui a fazer nada, pessoal, mas pronto. E agora, vamos falar do filme com um bocadinho de spoilers. De forma cronológica, mas a falar apenas das cenas que foram mais importantes. Sim. Para mim, início do filme. Adorei toda a cinematografia inicial. Eles estão no norte do país, zona escura, altura do Natal, não há luz do sol. A falta de luminosidade em todo o filme e não há som. O score não existe no início do filme. Primeira vez que ouvimos som é a nossa personagem principal a cantar uma música no carro. Eu adorei essa introdução, agarrou-me, justamente pelo efeito visual, e todo este filme, vou já deixar isso daqui, toda a cinematografia do filme é esplêndida. Eu parecia que estava a ver postais de todo o lado dos Estados Unidos. Lindo mesmo, eu adorei. Mas diz-me, Tiago, início do filme, o que é que tens a dizer sobre ele? Pronto, então no início explicam logo o que é que vai acontecer, né? Explicam a cena lá que aconteceu com a Empire, que é a tal cidade criada. E pronto, e percebes logo que aquela vida foi em parte escolhida por ela, por outra parte. Quase foi empurrada a sair da Terra, porque a Terra desapareceu, lá está. Pronto, ela efetivamente não consegue encaixar o que acontece, estás a ver? E é efetivamente complicado, né? Ela perde a casa, perde o marido, é fodido. E então começa uma vida de nómada. Ela fica a viver na sua carrinha porque fica sem casa, lá está. Exatamente. A casa foi-lhe retirada porque todas as casas da empresa foram desocupadas, obrigadas a desaparecer, apesar de continuarem a existir. Exatamente. Então ela, sem mais nenhuma hipótese, vai viver para
um sítio de caravanas, um parque Yeah. de caravanas, onde conhece a nossa primeira personagem recorrente, Exato. a Linda. A Linda May. Yeah. Linda May, que é uma senhora idosa que, mais uma vez uma crítica social aos Estados Unidos, com mais de 60 e tal anos, ainda é obrigada a trabalhar exato. porque tentou Yeah. reformar-se e tinha $500 $500 de poupanças. mensais ou que era de reforma. Então ela é idosa e é obrigada a trabalhar. Exato. E para poupar, vive no seu carro. Exato. Pai, $500 é capaz de ficar escasso, é capaz de ficar curto. Nos Estados Unidos, especialmente. Mas... exato. Acerca do score estavas a falar. Sim. Efetivamente, quase nunca ouves nada. Quase Exato. nunca há música. E o filme é basicamente todo... Somente. Anda todo basicamente para a frente, só à base dos diálogos e isso tudo. É muito por aí. Quando efetivamente há música, quando efetivamente há um score, é sempre muito melancólico, pá, é sempre a puxar para baixo e ajuda mesmo a compactuar com o setting de nós estamos aqui a contar esta história. Efetivamente há momentos felizes, há aqueles momentos felizes de comunidade, de convívio, mas isto não é uma história feliz, isto não é uma história... Mesmo os momentos felizes estão quase que envoltos em tristeza e melancolia. Exatamente. Porque mesmo quando a nossa personagem Fern está feliz, ela isola-se. Quando ela se sente feliz, ela tem a tendência de se isolar. De sair de onde está. Exatamente, e fugir. Ficar só na fugir dela da felicidade. Exatamente. Porque ela quer viver no passado, ela quer viver na tristeza e na saudade. Exato. Epá, ela não consegue... Tipo, ela não consegue lidar com o que aconteceu, claramente. Exato. Ela claramente não consegue ter essa dificuldade. E pronto, pá, faltam-lhe recursos, faltam-lhe ferramentas e lá está, ela não consegue não ter vontade de enfrentar isso. E basicamente, depois do trabalho na Amazon terminar, ela pega na sua caravana e vai para Sul. Exato. Primeira vez que ela sai daquela zona geral onde vivia e mete-se à aventura. E onde é que ela vai parar? No ponto oposto do país, no deserto, no Arizona, creio, algo do género, nevadas por aí, onde há uma espécie de convenção de caravanistas no meio do deserto. Quem lhe diz é a tal senhora Linda May, que basicamente é conduzida por um gajo que é tipo o Messias das caravanas. Exato, o Messias das caravanas. E aquilo é muito engraçado porque tem workshops, tem exato. tudo para basicamente, lá está, é a criação de uma comunidade de pessoas que não têm comunidade, que foram postas de parte. Exato. Pá, os gajos basicamente lá ensinam-se tipo como fazer certas atividades, como por exemplo trocar pneus, como sobreviver basicamente naquele estilo de vida, ao fim e ao cabo. E isso é mega interessante e eles depois funcionam também por trocas de, olha, por exemplo, ela a Fern faz tipo tricô, ou crochê, lá como é que aquilo se chama. E ela, por exemplo, a certa altura troca não sei se é tipo uma daquelas cenas para pousar copos ou assim. Um paninho, por um abre-latas. Com quem? Ao nosso amigo Dave. Com o Dave. O Dave que vai ser uma espécie de amor. Quer. O Dave quer, mas o Dave quer muito. Mas ela não lhe dá. Mas, E basicamente aí, nessa comunidade de caravanas, conhecemos as nossas 3 grandes personagens secundárias. O Dave, a Lisa, que nós já conhecíamos, e a senhora cujo nome eu não consigo dizer, que é Swanky. A Swanky. Exatamente. E a partir daí... Não é Lisa, é Linda May. Linda. Peço desculpa. E é aí que nós basicamente temos 3 histórias divergentes, todas que se vão conectando várias vezes. Exato. Com o seguimento da nossa história. Porque basicamente o que acontece é que eles, como tu disseste bem, sazonalmente vão tipo, agora vou fazer este trabalhinho aqui, agora vou fazer este trabalhinho aqui, e vai sempre andando muito por aí. Onde é que eu acho que começa a haver uma maior abertura por parte da personagem da Fern e também dos outros nómadas. É depois dessa, vou chamar, convenção de nómadas, ela fica lá só com a Swanky. E é aí que é o primeiro grande impacto da nossa história. A história da Swanky é o primeiro... a história já é por si triste. Exato. E é a primeira facada que nós temos no coração. Exatamente. Pronto, basicamente a Swanky diz-lhe que descobriram-lhe cancro, deram-lhe uns meses de vida e ela disse logo, pá, não quero passar estes últimos meses num hospital. Então lançou-se só e vai à descoberta. Vai só à descoberta, na verdade. E basicamente passamos cerca de 10 minutos, 15 do filme com a Swanky, a conhecê-la bem, momentos carinhosos como a Fern a rapar-lhe o cabelo, Exato. a ajudá-la porque ela tinha o braço partido, e a partir daí nunca mais sabemos da personagem até ao fim da sua vida.
Basicamente ela tinha o sonho de voltar a um certo rio que ela a certa altura especifica, porque ela tem tipo a imagem na cabeça dela que é boa engraçada, que ela disse que nesse rio havia bué ninhos de pássaros. E que ela gostava bué de lá estar no rio, tipo a fazer canoagem, e que ver o reflexo dos pássaros na água e ela sentir que não eram os pássaros que estavam a voar sobre ela, era ela que estava sobre os pássaros. Exato. E Uma frase muito bonita que ela... E efetivamente é um bocado a vontade e o querer da liberdade, né? Tipo, de não estares presa a nada, de acho que sentires mesmo aquela sensação de lá está, tipo, de voo. Exato. Porque acho que nós, talvez aliado à impossibilidade de conseguirmos voar, né? Associamos muito a sensação do voar, tipo, do estar no A ar liberdade. à liberdade, exatamente, Exato. exatamente. E pronto, ela depois efetivamente consegue chegar aí e é efetivamente bonito. Tem o seu momento feliz e depois acaba por Exatamente. falecer. Só antes de avançarmos, desculpa. Sim. Aí dessa convenção das caravanas, aqui um momento muito engraçado que é que eu mencionar. Que é, eles a certa altura vão tipo sair à noite e estão tipo num bar ou assim, e estão a pôr música e estão lá a beber e não sei o quê. O David ainda diz à forma para ir a dançar. Mas a certa altura meus gajos estão a dançar o esquema. A certa altura os gajos estão a dançar o esquema. Verdade, os gajos estão a dançar o esquema, porra. Eles estão ali todos lado a lado, é verdade. Estão a dançar a porra do esquema. Vejam... eu pensei mais no Kuduro, mas concordo. É o esquema, meu. Vejam, digam-nos se não é a porra do esquema. Mas pronto. Seguindo em frente, temos basicamente é mais do mesmo. Temos a nossa personagem principal, Fern, a andar pelo país, a conhecer paisagens bonitas e vai para outro pouso onde está a trabalhar numa estação de caravanas, outra vez com a Linda May. Exato. Vai começando a conviver mais com o David, começamos a sentir um climazinho. O David descobre que é pai, descobre que é avô, que é avô. E convida-a para ir com ele, ao qual ela recusa. Ela diz tipo, pode ser que apareça dia, para lá. Exato. Pode ser que apareça para lá. Entretanto, é a última vez que nós vemos também a Linda May. Não, ainda voltamos a vê-la no... ainda voltamos a ver... Sim, peço que eu enganei. Mas é tipo a última grande história da Linda May. E depois a Linda May vai à sua vida também. Exato. E por onde é que vai a nossa personagem principal? Vai para... Tiago, continua. Para a casa da irmã. Vai, exatamente. Pronto, basicamente o que acontece é... Obrigado, estava a custar a sair. Estava a custar a ser, essa estava a custar a ser. A caravana... Avaria-se. Ela não quer largar a caravana, mas ao mesmo tempo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar. Pronto, vai até à casa da irmã. E basicamente esta cena da casa da irmã, para além de nos mostrar o quão agarrada ela está ao passado e àquela caravana porque relembra da sua casa, temos a visão dela colidir com a visão de pessoas que trabalham no real estate, ou seja, que vendem casas. Exatamente. Que é o marido da irmã. E há uma grande discussão. Amigos também porque eles não compreendem a vida nómada. E ela defende a vida nómada. E ela diz que não compreende. É a parte de... Então, mas vocês tipo têm a vossa especulação imobiliária e jogam com essa... Ela basicamente diz que aquilo só serve para prejudicar as pessoas, o que é verdade. Exatamente. Ser anticapitalista é fixe. Este filme basicamente é quase como uma visão comunista. Até a própria comunidade de caravanistas vive numa comunidade comunista. Eles não usam dinheiro. Entre eles, Portanto, isto é quase como uma apologia ao comunismo. Portanto, malta capitalista se calhar fuja deste filme. Estamos aqui mais uma vez a puxar os nossos ideais. Aqui puxar os ideais. Mais uma vez. Mas pronto, ela acaba por não ficar na casa da irmã, apesar da irmã querer que ela fique. E isso foi a cena que eu achei mais impactante neste filme, ou segunda vá, que é quando elas se despedem, dão um beijinho, viram costas uma à outra e cada um vai para o seu lado e nunca mais olham para trás. E é o fim de vermos a irmã dela. Exatamente. E ela vai para onde a seguir, Tiago? Pega na sua caravana e vai ter com o nosso Dave. O nosso Dave. O nosso homenzarrão Dave. Vai lá até a casa do filho dele. E repara que ele encostou a caravana. Está tipo lá encostada. Ela até lhe diz tipo, olha lá, tens ali um pneu furado. Vê lá isso. E ele, Ele já tinha... Vê-se o estado da caravana do Dave quando ela chega, que estava já... Está ao abandono. O Dave estava em casa, já tinha deixado de ser caravanista. Exato. Pronto, eles têm ali um momento, ainda passa lá alguns dias e efetivamente eu acho que não a vês mal. Não, ela está feliz. Ela está feliz, ela está bem. E eu sinto que no momento em que ela se sente feliz e realizada, mais uma vez o que é que ela faz? Foge. Exato. Porque ela, como não superou a sua dor e não fez o luto,
tem de fugir sempre da felicidade. Yeah. De notar que, porque é que o Dave era caravanista, já agora que nós não falámos sobre isso, porque ele, quando trabalhava, não tinha uma boa relação com os filhos, não ligava aos filhos, então quando os filhos cresceram, ele quis fugir dessa realidade também. Yeah. Basicamente fez o mesmo que a Fern, fugir para não enfrentar os problemas. Exatamente, Só que ao exatamente. contrário da Fern, o Dave, neste momento, decidiu assentar e assumir a sua vida como avô e enfrentar os problemas de frente, enquanto a Fern continuou a fugir. Yeah. E fugiu mais uma vez para a Amazon, foi visitar a sua casa antiga. Exato, exato. Acho que é bem engraçado quando ela vai visitar a casa antiga, porque pronto, ela vai lá tipo àquela cidade toda, entra na fábrica velha e aquilo. Nota-se que aquilo foi um bocado tudo do pé para a mão, porque ainda estão tipo cenas para lá espalhadas. Exato. Pronto, fez ela mesmo a chorar, a custar, e depois entra na casa antiga e é engraçado porque ela descreve a casa como pronto, parece que aquelas casas já pré-feitas. Uhum. E que depois a casa dela, como estava mesmo na orla exterior da cidade, o quintal dava para um deserto, pronto, não havia absolutamente nada. E é engraçado que tu depois, a última cena que vês da casa é efetivamente ela a sair pela porta do quintal e um espaço mesmo mega aberto e ela, pronto, depois a sair de cena. Eu aí, quando vi a cena, achei que ia ser a despedida dela da vida de nómada, mas mais uma vez foi só de pouca dura, porque ela continuou na mesma vida Yeah. e passou um ano e estamos outra vez na convenção dos caravanistas. Exatamente, pronto, ela vai lá à convenção outra vez. Entretanto já a Swanky morreu. E aí E talvez pronto, eles haja... estão-lhe todos tipo a prestar homenagem. Estão todos tipo ali à volta da fogueira e ela gostava bué de pedras. E então eles todos estão tipo a mandar uma pedrinha para a fogueira, a dizer umas Sinto uma relação palavrinhas. com Oscars, ganhos e pedras. Não sei, nos filmes. Já no anterior tínhamos uma pedra, mais pedras. Olha, é verdade, hein? Se calhar a década de 2020 está a bater as pedras. Pedras. Exato. Mas, yeah. E pronto, e basicamente vês que ela continua continua na cena de nómada, continua na cena das caravanas. E aí temos, se calhar, o diálogo, dois dos diálogos, para mim, mais importantes do filme, que é um com o líder dos caravanistas, yeah, que ele acaba por explicar-lhe o porquê de ser caravanista e porque é que criou aquela sociedade, exato. porque o filho se suicidou, Yeah. e ele, mais uma vez, quase que é comum a todos os caravanistas, ele fugiu dos problemas, Exato. fugiu da aceitação do filho e foi fazer o luto a viajar pelo país. Exatamente. E temos esse diálogo e depois, se queres dizer alguma coisa sobre esse diálogo? Dá. E depois temos um diálogo com um miúdo, passado um ano ela reencontra, um jovem, Yeah. que na altura estava acompanhado por outros jovens, agora está sozinho, e ela basicamente quase que sente um sentimento maternal de onde é que estão os teus pais, porque é que não voltas para casa, Yeah. e ela vê-se refletida nele e pensa, este miúdo, se calhar vou ser eu daqui, ao contrário, este miúdo vai evoluir como eu, e isto não é o caminho ideal para ele, apesar dela fazer essa vida. Yeah. Exatamente. Yeah. É um bocado isso, né? E porque lá está, se calhar assim à primeira vista nós podemos dizer do género, mas pronto, ela não tem família, não sei o quê, o que não é verdade, porque ela tem a irmã e tudo mais, ou seja, tinha sempre um sítio para onde podia voltar e um sítio onde podia estar. Mas lá está, eu acho que tirando a parte tipo de documentário do filme, que é a parte dos nómadas, e explicar-te mais ou menos como é que eles vivem, há aqui a parte de romantização do filme, que é, ao fim e ao cabo, aquele personagem não consegue lidar com o luto, não consegue enfrentar aquilo. E é muito por aí, pá. Porque este filme não tem uma história. Exato. Não há um princípio, meio e fim. Não está separado em atos como os filmes normais. Este filme é quase como uma compilação de documentários de outras pessoas, de histórias de várias pessoas, conduzidos por uma personagem fictícia, porque todas as histórias são reais, tirando a história da nossa personagem, que é o fio condutor. Exato. E, portanto, o filme termina sem terminar, não há... Sim, não há propriamente um fim, um ponto final. Exato. Que eles queiram, onde estejas à espera de chegar. Portanto, o filme é mais aproveitar a viagem e é muito interessante para termos uma visão sobre um estilo de vida que nós cá em Portugal não conhecemos nem é comum, mas que nos Estados Unidos, infelizmente, também devido ao extremo capitalismo e todas as dificuldades... Já show uma merda, pá. Basicamente, os Estados Unidos são uma merda e, portanto, as pessoas vivem na rua. É basicamente isto. O que é que há para retirar do filme? Estados Unidos são uma merda, a malta vive na rua. Não, mas concordo. Mas acho que vale bastante a pena. E
imagina, eu pessoalmente gosto da parte da história dela e da romantização da romantização da história dela e da cena do marido. Por outro lado, em parte também não gosto muito da romantização do filme. Ou seja, eu Sim. se calhar gostava que o filme fosse mais documentário, menos... Devia ser um verdadeiro documentário e excluir a nossa personagem principal e ter um verdadeiro documentário sobre Mesmo a não vida dos quisessem protagonistas. excluir a 100%, para mim, podiam... Percebo. Estás a ver? Uhum. Ou seja, em vez de se calhar de ser um 50-50, mais ou menos, ou um 60-40 como é agora, porcentagem, ser mais tipo um 75% documentário, 25%... Sim. Pronto. Sim. Pá, É Hollywood. eu acho que... Perdão. Eu acho que este filme ganhou o Oscar por ser diferente. Por ser uma inovação. Porque em termos de filme, houve filmes muito melhores nesse ano, mais interessantes. E é o que é. Um daqueles filmes que deve ser visto pela experiência. Não vão à espera de ver um filme super desenvolvido, super cativante. É uma história melancólica do início ao fim, triste do início ao fim, que tem certos traços de felicidade, mas que, e já para concluirmos, é um filme triste que relembra a saudade e vai-vos lembrar momentos de sentimentos tristes que vocês também viveram na vossa vida. A saudade, a tristeza, refletidos numa só personagem fictícia. Tens mais algo a acrescentar? Acho que não, pá, acho que não. É mandar um props à malta das caravanas, na verdade. E Verdade. acabar aqui num tom um bocado mais leve. Não, mas concordo com o que disseste e acho que é isto. Se tiverem interesse a ver É o isto. filme, deixem nos comentários o que é que vocês acharam. Deu aí Deem assim um likezinho. Visionem o filme. Pá, Desta vez já temos imagens. Espero que isto tenha corrido bem, porque estamos aqui a gravar. Pronto, sigam nas nossas redes Se não sociais. tiver corrido bem, esta parte vai ficar cá. Só porque foste bué bold. É assumir que tínhamos imagens. Temos imagens, sim senhora. Sigam nas nossas redes sociais e até para a semana. Portem-se bem. Até para a semana. E uma beijoca, na verdade. Bons filmes. Tchauzinho. Tchau.